Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Hoje nós temos aqui a ilustre presença da economista do DIEESE, Fátima Lage Guerra, que vai nos ajudar a compreender um estudo repercutido recentemente pelo DIEESE, que marca o dia 27 de abril, que é o Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Fátima, bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a você, Renata. Olá a todas e todos que nos acompanham nesse giro. Uma alegria enorme estar com vocês aqui hoje. Fátima, não é a primeira vez que a gente repercute o tema do trabalho doméstico, e isso não é porque a gente não tem criatividade, é porque é muito importante mesmo. E ele é muito importante para a economia dos cuidados, aquela que engloba as tarefas econômicas em torno da alimentação, saúde, assistência social, educação, serviços pessoais, e também ele é fundamental na garantia de emprego e renda para milhões de pessoas, com destaque para as mulheres pretas. Esse estudo do DIEESE foi feito com base nos dados da PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, e mostrou que o país tinha, em 2023, mais de 6 milhões. Talvez nós sejamos um dos países que mais tenhamos, ou o que mais tenhamos, trabalhadores e trabalhadoras domésticas no mundo. Mas conta pra gente, Fátima, quem são esses trabalhadores? Qual é o perfil? Estão mais em quais regiões do país? São mais homens, mulheres? Quem são esses milhões de pessoas que fazem essa garantia do trabalho doméstico tão importante, tão ampla aqui no Brasil? O perfil sociodemográfico dessa categoria, ele se mantém inalterado há muitos anos, né? A maioria mulheres, 92%, não é uma maioria qualquer, é quase que integralmente composta de mulheres. Mulheres negras, 67%, né? Então uma profissão que tem a cor da pele negra. Mulheres pouco escolarizadas, a maioria não tem nem o ensino médio completo, e mulheres oriundas de famílias de baixa renda, nas quais assim há várias gerações as mulheres estão envolvidas com o trabalho doméstico. Ou seja, a bisavó era trabalhadora doméstica, a avó é trabalhadora doméstica, a mãe é, as irmãs, as filhas têm grande probabilidade de serem trabalhadoras domésticas também, né? Então, é uma questão geracional, né, que vai se reproduzindo esse ciclo, né? Esse estudo também trata de uma questão muito conhecida de quem realiza pesquisa sobre o tema, mas, sobretudo, das pessoas que estão diretamente envolvidas trabalhando, vendendo sua força de trabalho na condição de empregado ou empregada doméstica, que são as más condições de trabalho. Quando a gente fala das más condições de trabalho no emprego doméstico, sobre o que a gente fala, a que a gente se refere e quais são os principais problemas enfrentados principalmente pelas mulheres no trabalho doméstico? Olha, se a gente for ficar só nos aspectos econômicos, né, a gente vai ver que essa é uma das categorias que menos tem carteira assinada no país, né? A proporção de trabalhadoras domésticas sem carteira assinada é maior que 70%, sobretudo entre as mulheres negras. Esse percentual é maior ainda, né? O Brasil é um país que a informalidade é predominante, mas entre as trabalhadoras domésticas é maior ainda. A ausência da carteira de trabalho impacta a desproteção social delas, porque elas não têm condição de contribuir para a Previdência. Então, mais de 60% dessas trabalhadoras não são contribuintes para a Previdência. Isso vai se refletir lá na frente na dificuldade de se aposentar, enfim, né? Mesmo aqui, os benefícios da Previdência, no caso de licença maternidade, toda a proteção de acidente de trabalho, essa coisa toda que a Previdência garante, né, ao trabalhador formal, elas estão fora. O aspecto do rendimento, né? Se você comparar o rendimento médio da trabalhadora doméstica com a média das mulheres ocupadas, a gente vai ver que não chega nem a 50% do que ganha a, a média das mulheres que trabalham. E esse rendimento, em muitas localidades, várias regiões do país, ele é menor, na média, até do que o salário mínimo vigente.
Então, assim, se você pega só do aspecto econômico, você vê que as condições de trabalho dessas mulheres não garantem a elas uma vida digna em termos econômicos. Mas não é só esse o problema das condições de trabalho, né? Você vai ter jornadas extensas, problemas de saúde e segurança, porque muitas vezes elas trabalham com produtos tóxicos, sem equipamentos de proteção adequado, né? A questão da saúde, nem sempre elas têm um plano, um acesso fácil à saúde, muitos casos de assédio moral na relação com os patrões, assédio sexual, problemas de trabalho infantil e trabalho escravo, porque há uma alta incidência de mulheres, até hoje ainda, trabalhando em condições análogas à escravidão no país nessa atividade, infelizmente. Bom, os problemas não são poucos, e como você disse para a gente, eles não são necessariamente novos também. Mas a gente vai continuar falando sobre isso no segundo bloco. O Giro Sindical vai fazer um intervalinho e nós voltamos já já. O Giro Sindical está de volta e este programa continua a conversa com a economista do Diese, Fátima Laje Guerra, sobre o emprego doméstico. O emprego doméstico, muitas vezes, quando a gente trata sobre esse tema, e você fala 92% são mulheres, e aí alguém aqui da nossa audiência pode pensar, poxa, mas os outros 8% eu nunca vi um homem trabalhando numa casa de família. Quais são essas outras ocupações que também estão englobadas no emprego doméstico, para além daquela que a gente é remetido imediatamente, que é a da mulher que cuida da louça, da roupa, de crianças? É porque os serviços domésticos englobam também trabalhos de cuidado do motorista, o zelador, a manutenção da casa, né, que são profissões típicas dos homens, né? O caseiro, enfim, o piscineiro, a pessoa que faz esses serviços eventuais e não permanentes, né? Esse trabalho típico do cuidado da família e da limpeza, dos afazeres domésticos, que é mais identificado com a mulher, né? Mas essas funções outras são delegadas para os homens, geralmente, e, em geral, mais bem remuneradas do que o trabalho feminino. Bom, muitos pesquisadores, pesquisadoras do trabalho doméstico dizem, afirmam que há uma afirmação, que é uma relação muito forte entre o trabalho doméstico e o trabalho escravo no Brasil. A que a gente pode atribuir esse fenômeno? É uma herança da nossa história escravocrata? É algo que a gente ainda não passou para trás, uma página que nós não viramos? É uma relação que realmente a gente pode estabelecer? Que é essa relação entre o trabalho similar ao trabalho escravo e o trabalho doméstico? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que perceber que, mais do que uma simples forma de prestar um serviço de cuidado ou de ter uma ocupação no mercado de trabalho, essa profissão ela é uma característica cultural marcante, arraigada, estrutural da sociedade brasileira, né? Isso nos diferencia de outros países, de outras localidades, né? E isso tem, com certeza, é uma herança da escravidão, porque foi um processo de libertação dos escravos, mas sem vir acompanhado de garantias de inserção dessas pessoas em profissões mais qualificadas, e, enfim. E a trabalhadora doméstica ela é uma herança das mucamas, aquelas que trabalhavam dentro da casa prestando serviço para os senhores. Junto com isso, uma herança também do patriarcado, né, que concedeu às mulheres a responsabilidade única pelo trabalho de cuidado das famílias. E mais ainda, uma herança da naturalização das nossas desigualdades, né, nesse país, as nossas desigualdades econômicas históricas. Então, esses fatores combinados, eles vão explicar por que a gente tem, de um lado, uma massa enorme de meninas e mulheres negras que se inserem de forma precária no mercado de trabalho, não têm melhores oportunidades do que essa para trabalhar, então é uma oferta abundante de mão de obra barata, e, de outro lado, um pequeno contingente de famílias com alto poder aquisitivo que podem comprar essa mão de obra
que é uma mão de obra relativamente barata, para fazer dentro de casa aqueles serviços que eles consideram cansativos, repetitivos, desagradáveis, enfim. E nesse meio todo, nessa perpetuação desse círculo dessas mazelas, digamos assim, você vai encontrar muitos abusos nessa linha do trabalho escravo, porque o país é enorme, a dificuldade de fiscalização desse trabalho é imensa. Então, até hoje vai ter sim mulheres, e a gente está sempre vendo aí os resgates, né, as operações que o Ministério faz de libertação de mulheres que estão aí trabalhando há anos nas casas, sem remuneração, sem liberdade de ir e vir, né? Mas é um pouco, eu acho que tem a ver com todo esse contexto. Então vamos lá. O estudo também que o Diese divulgou para marcar o Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica também traz um dado sobre a presença dessas mulheres na chefia das famílias. E traz outros dados também sobre mulheres na chefia de famílias que são muito interessantes. Que de 38 milhões de municípios brasileiros, municípios de domicílios brasileiros onde há mulheres ocupadas, 51,4% são chefiados por elas. E quando a gente faz o recorte só daqueles domicílios em que tem a presença de mulher ocupada no emprego doméstico, esse percentual sobe para 57,1%. O que significa esse número tão grande, tão superior de mulheres que trabalham no emprego doméstico chefiando esses lares? E também o fenômeno, né, Fátima, de cada vez mais mulheres na chefia de famílias. Qual que é a sua análise desse fenômeno? Essa questão do alto percentual de mulheres chefiando famílias é uma característica do Brasil como um todo, né? Isso vale para todas as mulheres. E, obviamente, isso tem aspectos positivos e negativos. Positivos no sentido de que as mulheres foram para o mercado de trabalho, conquistaram sua profissão e elas podem se manter até em situação de adversidade, término de relação, ficar sozinha, cuidar dos seus filhos e tal. Mas o que a gente vê é que predomina nesse perfil de famílias que são chefiados por mulheres condições econômicas precárias, né? Porque as mulheres ganham, em geral, menos do que os homens. Né? Isso vale também para todo o mercado de trabalho, não só para as trabalhadoras domésticas. Então, os domicílios chefiados por mulheres geralmente são domicílios mais pobres e mais vulneráveis do que os outros. E no caso da trabalhadora doméstica, que tem toda essa condição que a gente já discutiu aqui, né, estão mais precárias do que a média das mulheres no mercado de trabalho, isso é mais sério ainda. Né? Então, são domicílios vulneráveis onde a renda é escassa e muitas vezes essas mulheres são as únicas provedoras da família que cuidam dos filhos. Né? Então, isso é uma questão que a gente tem que levar em conta. É muito importante isso que acho que você trouxe de que tem um lado positivo e tem um lado negativo. Sem contar que também muitos desses lares eles podem ser chefiados de mulheres pela ausência, né? É. Ele não tem a presença do companheiro. Do companheiro, do outro, com quem compartilhar. Né? E o histórico disso, muitas vezes, nem sempre são coisas boas, né? Histórico de violência, de abandono, companheiro ou companheira que faleceu por violência, por motivo de prisão, ou mesmo por abandono mesmo da família, que a gente sabe que isso é muito comum. Né? E, no final das contas, por essa identidade social, né? Que sempre diz que quem é responsável pelos filhos é a mulher, acaba que ela fica com a responsabilidade dos filhos. No caso das trabalhadoras domésticas, isso é mais sério ainda pela condição de mais vulnerabilidade dela no mercado de trabalho. O giro sindical volta já já. O Giro Sindical está de volta e a gente continua aqui conversando com a Fátima Laje Guerra sobre o emprego doméstico. Fátima, a gente teve a promulgação da Emenda Constitucional número 72 de 2013, que é a PEC das domésticas, e depois tivemos a regulamentação dessa emenda por meio da Lei 150 de 2015.
que foi uma grande vitória para as trabalhadoras domésticas e foi uma grande discussão nacional. Ela Sim. realmente mexeu com todos os lares onde tem emprego doméstico, onde não tem emprego doméstico. Foi um grande debate, todo mundo foi chamado a opinar e todo mundo teve opinião e ficou sabendo que isso estava acontecendo. A PEC, depois da sua regulamentação, deu às mulheres, principalmente, direitos que já eram conquista de outros trabalhadores e trabalhadoras, né? Não trouxe nenhum direito a mais. Então, o fato delas não terem esses direitos, que já era uma conquista de todos os outros trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, já é uma manifestação dessa nossa herança escravocrata no Brasil. Provavelmente. E é passado já uns bons anos, né, mais de 11 anos da regulamentação da lei, em que ponto estamos, né? Qual é o balanço que a gente pode fazer da PEC das domésticas e depois da lei? Significou que as mulheres saíram, perderam o emprego, como era uma preocupação, sobretudo, de parte delas mesmas ou de parte da classe média que falava não vou ter mais condições? Ou esse número se manteve estável? Por exemplo, em termos numéricos, qual é o balanço? Olha, pois é, essa é uma discussão bastante interessante, né? Porque, de fato, a lei, né, essa emenda constitucional e depois a regulamentação através da Lei 150 foi um momento histórico muito importante na luta das trabalhadoras domésticas por grande dignidade, reconhecimento e valorização profissional, né? É, foi uma reparação histórica. O pessoal costuma dizer que foi uma nova lei áurea, né? Porque foi um momento de reparar perdas passadas, de um histórico de reconhecimento de direitos a conta-gotas em comparação com outras categorias profissionais. Então, foi um momento muito comemorado, muito importante, de grande vitória política para as trabalhadoras domésticas. Agora, o período histórico que veio posteriormente foi muito desfavorável para o avanço dos direitos que a lei garantiu, né? Porque coincidiu com uma conjuntura econômica, institucional e sanitária muito adversa para o mercado de trabalho em geral, para a economia em geral, mas, sobretudo, para as trabalhadoras domésticas, né? Em primeiro lugar, a gente teve uma recessão econômica profunda em 2015 e 2016, que desestruturou o mercado de trabalho, acabou com o emprego, a renda, e isso, obviamente, repercutiu na condição de vida das famílias e, por consequência, nas condições de contratação desse trabalho, né? Que foi afetado. Aí depois o que a gente teve? A reforma trabalhista, que flexibilizou contratos, criou uma série de contratos mais precários do que o da CLT, e isso pegou as trabalhadoras domésticas, assim, tinham 2 anos que a lei tinha sido aprovada e veio a reforma autorizando contratos informais. Então, cresceu muito a contratação de trabalhadoras domésticas com MEI, então, reforçando ainda mais a questão da informalidade. E, para piorar mais ainda, veio a pandemia, que foi muito cruel para as trabalhadoras domésticas, porque é um trabalho que exige presença, né? Ele exige presença, cuidado, estar na casa para fazer atividade. E o isolamento social se impôs e muitas foram demitidas. Então, esse contexto muito adverso prejudicou os avanços, né, das conquistas em lei. Então, mostra o seguinte, que não basta só a garantia da lei, você precisa ter uma conjuntura econômica também de promoção do emprego, da renda, para que essas mulheres melhorem também as condições de vida delas, né? O balanço, pelo que você trouxe aqui para a gente, ele é um balanço que, se a gente não coloca a nossa realidade, a gente não vai compreender esse ocorrido, o que aconteceu de um período para o outro, que a gente teve conjuntura muito desfavorável e que essas conjunturas impactaram muito e talvez com mais intensidade sobre o emprego doméstico, principalmente, por exemplo, no caso da pandemia, né? Que as pessoas realmente não queriam as empregadas domésticas porque elas vinham do ônibus, elas vinham de domicílios em que as pessoas estavam menos protegidas, elas também tinham medo de pegar Covid, por exemplo, né? E
não é algo que não nos deixa ser marcado por essa realidade, que a primeira morte confirmada no Brasil foi de Exatamente. uma trabalhadora doméstica. Foi de Exatamente. uma mulher trabalhadora doméstica negra, exatamente o perfil que você trouxe para a gente. Então, diante disso tudo, e fazendo essas mediações que você ajuda a gente aqui a fazer, na sua avaliação, o que é que falta para que a gente possa dar mais dignidade para o emprego doméstico no Brasil? É uma conjuntura econômica melhor? É uma fiscalização mais efetiva? É uma mudança de mentalidade? O que que precisa acontecer para que esse emprego doméstico ele seja valorizado? Eu acho que é um conjunto desses fatores todos que você está falando, né? Tem aspectos econômicos, legais, aspectos fiscais, é tudo isso junto. Por exemplo, a lei, ela foi uma lei muito importante, mas ela tem lacunas. Ela não reconheceu a trabalhadora doméstica diarista como uma profissional que tem direito a esses benefícios todos que foram garantidos para aquela que trabalha como mensalista. Por quê? Eles consideraram que só é empregada doméstica quem trabalha mais de 3 dias por semana no mesmo domicílio. A diarista ficou de fora. E a categoria hoje ela é predominantemente, cada vez mais, composta de diaristas, porque as famílias estão mudando, ficando menores, enfim. Né? Então, tem que incluir a diarista na legislação, porque isso aí as pessoas acabam substituindo as mensalistas pelas diaristas porque elas são mais baratas, porque elas não têm a legislação, a proteção. Né? Então, esse é um furo da lei, né, que ficou faltando. O aspecto da fiscalização também é outro furo da lei, porque não garante a fiscalização. Os mecanismos de fiscalização dentro dos domicílios são muito precários. Né? Tem o aspecto econômico, como eu disse, porque a conjuntura que promove o emprego e a renda permite que esse trabalho seja valorizado, porque você gera mais oportunidades no mercado de trabalho. Aquelas mulheres que não querem exercer essa profissão ou não podem se inserir em vagas mais qualificadas, elas saem e, com isso, você valoriza né, as condições de trabalho das domésticas. E tem questões também de qualificação profissional, de treinamento, porque essa profissão está mudando muito. Né? Hoje está crescendo cada vez mais o perfil da trabalhadora especializada, a cuidadora, acompanhando o envelhecimento da população, a cuidadora de idosa, a acompanhante. Essas pessoas precisam ser treinadas, qualificadas, porque não é um trabalho né, exige um tipo de qualificação diferenciada. Então, é preciso ter garantia de qualificação dessas mulheres, de treinamento para lidar com essas mudanças. Tem mudanças tecnológicas acontecendo no âmbito das residências e da forma de trabalhar. Vêm as plataformas digitais, muitas delas estão trabalhando através das plataformas. Então, tem todo um processo de qualificação para você lidar com essas mudanças tecnológicas, as mudanças no perfil da demanda da trabalhadora, que hoje não é mais uma babá, mas é uma cuidadora de idoso. Então, você precisa pensar nesses aspectos. Mas a gente tem uma coisa boa acontecendo aí, que parece que o governo vai né, anunciar, colocar está sendo preparado, em qualquer momento vai ser anunciado, uma política nacional de cuidados, onde a gente espera que um dos aspectos seja a valorização do trabalho dessa profissional, como de outros trabalhadores de cuidados, que são também, em sua maioria, mulher, e eu acho que pode ser uma oportunidade interessante para avançar na melhoria das condições de trabalho. Eu espero bastante que seja. Queria te agradecer demais pelo seu tempo hoje, pela ajuda que você nos deu aqui para compreender mais uma vez a natureza e a condição do emprego doméstico no Brasil. Obrigada, Fátima. Até uma próxima. Obrigada a você, Renata. Seguimos.